Todo mundo gosta de ajudar e tem muita gente que precisa de ajuda. Onde a gente acha espaço no orçamento para ajudar as pessoas necessitadas e principalmente as crianças? Por exemplo, no café. Eu gosto de vir aqui na padaria, como você pode ver, eu não sou o único, um montão de gente vem. Eu gosto de café. E eu posso separar um pouco da verba que eu uso no café para investir numa criança. Tem uma criança que é minha convidada especial para tomar café comigo. Eu tomo café e ela recebe a verba do café. Eu invisto no futuro das crianças. E eu invisto através da Visão Mundial. A Visão Mundial está um tempão aqui cuidando de criança. E faz isso muito bem. Um bocado de criança sem perspectiva agora tem futuro. Eu quero participar disso. Eu decidi participar disso. Decida também. Café por dia. Você separa um pouco daquilo que você gasta consigo para investir em alguém. E dá certo, viu? No final do mês, dá para ajudar alguém e dá para ajudar bem. O coração fica mais leve, o café fica mais prazeroso e eu sei que estou fazendo bem. Pense nisso. Bom, boa noite. Alegria muito grande estar aqui com vocês. Um privilégio, obrigado ao Novo Jeito pelo privilégio que me concede. E eu gostaria de começar lendo um texto, que é o versículo 18 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Esse texto de Pedro é um texto muito rico, porque ele chama a atenção para um detalhe para o qual nós nem sempre estamos atentos. Qual seja, a de que a libertação de Cristo não é apenas uma libertação espiritual, mas é também uma libertação histórica e cultural. Porque o Pedro está falando de cultura. Ele diz: não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ele não estava dizendo que o papai e a mamãe fizeram coisa errada. Ele estava falando de cultura, de jeito de ser gente, de jeito de pensar como gente, de jeito de construir sociedade, de jeito de construir a vida, de jeito de construir nações. Ele chama isso de fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então ele está dizendo que a libertação que há em Cristo não é apenas uma libertação espiritual e emocional, mas é também uma libertação histórica, política, social. Ou seja, a libertação que Cristo oferece é um convite para repensar a história, repensar a sociedade, repensar a cultura, descobrir na cultura o que há de positivo e portanto, que deve ser mantido, e o que há de negativo e que, portanto, deve ser expurgado. Por isso, baseado nessa perspectiva petrina, nessa fala de Pedro, que há uma cultura a ser diagnosticada, que há uma história a ser revista, que há uma construção a ser repensada, é que eu quero falar sobre o Brasil. Que país é este? E aí, então, chegarmos nas mais recentes manifestações. Bom, falar do Brasil, em primeiro lugar, é falar de golpes. A descoberta do Brasil foi um golpe da coroa portuguesa nos tratados que que estavam a caminho de serem assinados com a Espanha, sob o patrocínio do Papa.
Cabral veio apenas tomar posse do que Duarte Pereira já havia descoberto, cumprindo assim um plano expansionista bem administrado, ainda que ilegal, face aos tratados em curso de serem assinados. A independência foi um golpe da elite dominante que, diante da possibilidade da eclosão de um movimento separatista, incita o príncipe regente a proclamar uma independência boa para todo mundo. Portugal, Inglaterra e a elite em questão. Nós devemos ser a única nação que torna-se independente e indeniza a metrópole pelos danos causados. Foi uma independência tão boa para Portugal que, mais tarde, Dom Pedro I, que deveria ser tido como persona não grata em Portugal, para dizer o mínimo, se torna Dom Pedro IV, rei de Portugal. Então ele faz a independência do Brasil, faz Portugal perder a maior colônia, depois volta para Portugal e vira rei. Quer dizer, isso tudo já dá para fazer a gente pensar sobre que independência que nós realmente conquistamos. A proclamação da República foi um golpe dos escravocratas no Império, diante da promulgação da Lei Áurea, que foi uma lei, digamos, com gente de uma pessoa bem intencionada, mas muito mal assessorada, para dizer o mínimo, para não ser injusto com a princesa. Porque fez a pior libertação de escravos na história da humanidade, se é que a gente pode chamar isso de libertação. Então, mas mesmo assim os escravocratas não gostaram, porque a elite brasileira sempre foi uma elite subdesenvolvida, que nunca entendeu que só há nação quando há nação para todo mundo. Se há nação só para os poucos, não há nação nenhuma. Então, os escravocratas, diante da promulgação da Lei Áurea, sentindo-se abandonados pelo Império, convoca as Forças Armadas, comandado por um homem da estrita confiança do imperador, Marechal Deodoro da Fonseca, que trai o imperador enquanto se alia à elite retrógrada para solapar os anseios republicanos dos jovens imbuídos dos ideais da Revolução Francesa e da Revolução Americana, mantendo no poder a elite de sempre, gerando assim uma república que altera a forma de governo, mas não altera as relações de poder. Gente que era o esteio da monarquia torna-se, em tempo recorde, republicanos de carteirinha. O Estado Novo foi mais um golpe duplo. Em primeiro lugar, foi um golpe nas elites que estavam no poder desde o Primeiro Império. E, em segundo lugar, foi um golpe nos ideais dos que queriam um Brasil realmente novo, pois, ao invés de uma democracia sólida, receberam um regime fascista, vinculado à escória que então dominava a história na Europa. No final, esse tipo de governo propiciou o ressurgimento da elite que o Estado Novo pretendia erradicar. O segundo mandato de Getúlio Vargas foi um meia-culpa, ainda que com reminiscências fascistas, porém, de fato, mais voltado para a classe trabalhadora, e que só não sofreu um golpe, porque a comoção nacional gerada pelo suicídio do presidente o adiou. A renúncia de Jânio Quadros, depois do período de progresso do Juscelino Kubitschek, foi um golpe nas esperanças democratas e modernizadoras do país, uma vez que, instrumentalizado pelas forças reacionárias, o presidente, tomado pela vaidade, encena uma pantomima na esperança de ser tomado pelos braços do povo, sem se dar conta de que estava apenas abrindo caminho para que as forças que o manipularam tomassem o poder sem resistência popular efetiva. Em 1964, sofremos finalmente o golpe adiado pelo suicídio de Vargas. Os militares abrem caminho para o estabelecimento de um capitalismo predatório, atrelado aos interesses dos Estados Unidos da América, solapando o modelo nacional que vinha sendo construído desde o segundo mandato de Getúlio. Em 1966, há um golpe dentro do golpe, que a cassação de Juscelino Kubitschek não conseguiu evitar, cuja finalidade era impedir a volta imediata da democracia e, assim, consolidar o continuismo militar que submeteu a nação ao que ficou conhecido como capitalismo selvagem. A promulgação do Ato Institucional número 5,
o ato institucional que suspendeu os direitos individuais e deu plenos poderes ao regime, mais do que um golpe político, foi uma violência contra os direitos mais elementares da humanidade, que intensificou um regime de violência interna sem paralelo na nossa história, pelo estabelecimento de uma censura deletéria, destruidora, pela possibilitação de toda sorte de abusos contra o indivíduo e a sociedade. Outro golpe foi perpetrado contra a Constituição de 1988, que, elaborada com perfil parlamentarista, é subvertida pela chamada de um plebiscito que, sob a desculpa de legitimar a decisão de uma Assembleia Constituinte, eleita com plenos poderes para restabelecer a democracia da nação, usa do mesmo para, a peso de muito dinheiro, retomar a República Presidencialista, cujo centralismo ineficaz tem sido de forma contundente denunciado pela história. E hoje nós temos uma Constituição que a cada ano vem sendo golpeada sob a acusação de tornar o país ingovernável. Também pudera, de perfil parlamentarista, para o que é imprescindível uma reforma político-partidária, foi subvertida por um projeto presidencialista, centralizador e por um sistema eleitoral proporcional que prescinde dos partidos. E aí você tem um sistema presidencialista onde o presidente legisla através de medidas provisórias. Ou seja, a Constituição é golpeada todo dia. Todo dia a Constituição muda, porque as medidas provisórias têm preeminência. Então, o que pela Constituição só seria possível com 2/3 dos parlamentares, é feito todo dia como uma medida provisória. É um negócio impressionante. Bom, falar do Brasil, falar da história do Brasil é também falar de capitulações. Na independência e império, capitulamos diante dos interesses britânicos, o que, entre outras coisas, nos levou a uma guerra sanguinária com o Paraguai, que, nos dias de hoje, seria classificada como crime contra a humanidade. Nós temos como patrono das Forças Armadas o Duque de Caxias. Se ele vivesse nos tempos de hoje, ele estaria encarcerado para o resto da vida, para dizer o mínimo, por crime contra a humanidade. Ele seria categorizado ao lado de gente como Nicolai Ceausescu, Enver Hoxha e tantos outros criminosos contra a humanidade que perpetraram genocídios. Mas ele é o patrono das nossas Forças Armadas. Na década de 20, nós capitulamos diante da política agrícola norte-americana, optando pela monocultura de exportação do café, o que nos levou a, mais que qualquer outra nação, sofrer os efeitos do crash de 1929. Na década de 40, nós capitulamos, primeiro ao fascismo internacional, o que salvou a Alemanha nazista de uma grande derrota naval que poderia ter mudado drasticamente a história da guerra. Grande parte da frota nazista estava para cruzar águas internacionais e os aliados planejaram então um ataque fulminante. Entretanto, as autoridades brasileiras avisaram aos nazistas que, alterando sua rota, evitaram o embate e uma possível derrota. Em segundo lugar, capitulamos diante dos interesses americanos, ainda que lutar contra as forças do eixo fosse um imperativo moral. Mas nós capitulamos, a gente trocou a nossa participação por uma siderúrgica. Que deu certo, porque o povo realmente brasileiro não queria a aliança com o eixo, queria lutar ao lado das forças aliadas e acabamos lutando ao lado das forças aliadas. Mas foi um acordo com os americanos que compraram o Getúlio com uma siderurgia, que se instalou no Rio de Janeiro. E hoje nós estamos... em 1974, nós capitulamos diante dos interesses político-econômicos norte-americanos, o que nos levou a um capitalismo selvagem e segregador que fez deste país o campeão da desigualdade social.
Hoje nós estamos capitulando diante do capitalismo internacional, que por meio da chamada globalização estabelece papéis a serem desempenhados em benefício de interesses econômicos escusos e concentradores de renda. Falar da história do Brasil é falar da luta contra a postura antiética imposta por uma colonização feita a partir de uma igreja ritualista e vazia, cooptada pela elite, da política de envio de degredados, assim como de uma política de subjugação das raças indígenas e africana. Aquela, a indígena pela extinção e a africana pela escravidão. E é falar da exploração sufocante da metrópole que deu ensejo ao famoso jeitinho brasileiro, desenvolvido por pura questão de sobrevivência. Em meio a tudo isso, falar da história do Brasil é também falar da miscigenação que gerou um povo aberto, emotivo e envolvente com vocação cosmopolita. É falar de uma cultura rica e atraente, de um espírito voluntário e criativo em todas as suas expressões, que, por suas qualidades, apesar de todos os desencontros da sua história, construiu uma nação forte e rica, embora ainda injusta. Agora, falar da história do Brasil é também falar da alienação do povo. O povo brasileiro não participou da grande maioria da sua história, dos seus movimentos históricos. Nós não participamos da independência, a gente dormiu dormiu no Império Português e acordou independente, virando Império Brasileiro. Aliás, o Brasil é a única nação que, ao invés de ser reino e depois virar império por causa das suas conquistas, já começou império. E ninguém sabe império do quê. Mas acho que era porque o Dom Pedro não queria ser chamado de rei, queria ser chamado de imperador. Só pode ser isso. Então, o povo não participou de nada disso. Depois veio a República. Também não participamos de nada disso. A gente dormiu império e acordou república. Então é assim, acordou e foi avisado, ó, nós não somos mais um império, hein? Agora a gente é república. Ah, é república? É. O que houve com o imperador? Ah, tá indo embora. E aí foi. Aí começou a política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais aí se alternando no poder, até que o Getúlio Vargas interrompe isso. Nós também, o povo, não participou de nada disso. O Getúlio usou a morte do João Pessoa como desculpa para invadir o Brasil, o Rio de Janeiro, e tomar o Brasil de assalto. É claro que ele respondia a um anseio que já vinha na população do restante do Brasil, que via os paulistas e os mineiros fazendo o que quisessem na nação, sem que ninguém pudesse interferir. Então, mas ele, na verdade, deu um golpe. Usou a história da morte do João Pessoa pelo João Dantas e disse que as eleições que ele havia perdido haviam sido fraudadas e que os inimigos da democracia eram tão audazes que mataram o presidente da Paraíba. Naquele tempo eles não eram chamados de governador. Não é verdade. O Dantas matou o Pessoa porque eles eram inimigos públicos e políticos, e o Pessoa mandou fotografar o Dantas com a amante dele e depois expôs as fotos. E você está no Brasil e está na Paraíba, onde honra se lava com sangue. Então, o Dantas simplesmente foi lá e lavou a honra dele com sangue, foi imediatamente preso e foram fazer a barba dele e erraram o corte da navalha. Então, é isso, é a história do Brasil. O Brasil é um país estético, não é um país ético, é um país estético. E eu dizer que o Brasil não é um país ético, é um país estético, não é em detrimento, não é uma ofensa ao Brasil, é um jeito de ser gente, um jeito de ser cultura. Tem umas culturas que são éticas, então elas primam pelas regras. Tem outras culturas que são estéticas, elas primam pela emoção, pelo relacionamento, pelo encontro, pelo diálogo, pela festa.
Ambas as culturas são absolutamente legítimas. Absolutamente legítimas. Não tem uma cultura superior à outra. As culturas não são superiores ou inferiores entre si, elas são diferentes entre si. Cultura é cultura e acabou. Cada povo tem de fazer a sua avaliação da sua cultura e descobrir o que da sua cultura precisa ser mantido e o que da sua cultura tem de ser reciclado. É assim que se constrói nação, é assim que se ergue uma nação. Então, a gente tem essa questão. E o povo não participou de nada disso. Depois, em 64, o povo não participou. As marchas das senhoras pela moralidade eram coisas absolutamente manipuladas. Não participamos de revolução redentora nenhuma. A desculpa de que o Brasil estava indo para o comunismo era falsa. O Brasil não ia para o comunismo, o Brasil estava construindo uma identidade própria. O problema é que o Brasil optou por ser uma nação não alinhada. E quando o Brasil optou por ser uma nação não alinhada, nós provocamos os Estados Unidos da América, que não podia admitir que a maior nação do hemisfério, o maior estado do hemisfério sul, fosse não alinhado. E aí veio o golpe. E o golpe não foi só no Brasil, toda a América Latina, América do Sul e Central, foi transformada em quintal dos Estados Unidos da América. Através daquelas pessoas que são servidoras dos interesses americanos e que estão sempre de plantão em todas as nações da América Latina. Então, e os americanos sempre tiveram interesses largos mesmo, por razões geopolíticas, é o estilo deles. Agora mesmo tem essa denúncia aí do Snowden de que os caras espionam todo mundo. Inimigos, amigos, aliados, desafetos, eles espionam todo mundo. E nós, por excelência. Então, pois é. Aí, no que o povo participou de 64? Nada. De 66, nada. De 68, nada. A primeira manifestação popular em que o Brasil realmente veio e participou, e era o povo brasileiro na rua, foi Direta Já. Foi a primeira vez. Agora, você pode dizer, não, nós tivemos várias escaramuças, nós tivemos Sabinada, Balaiada, o Condestado, nós tivemos a República de Piratinim. Tudo isso é joia, mas nada disso foi nacional. E os gaúchos foram os que foram mais longe. Conseguiram criar uma nação independente, ainda que por pouco tempo. Mas todo o resto, tudo mais, eram movimentos importantes, e a gente não vai se deter a falar de cada um deles, porque senão isso aqui não acaba nunca, né? Foram importantes, mas foram regionais. Regionais. Primeiro movimento mesmo nacional, que mobilizou toda a população brasileira, de uma forma ou de outra, foi Direta Já. Depois nós tivemos uma repetição na queda do Collor, dos Caras Pintadas, e agora essas últimas manifestações que começaram lá com o pessoal do Passe Livre em São Paulo, que começou como um movimento organizado e acabou como um grande desabafo nacional e que se mantém ainda e que eu acho que deu uma adormecida por um tempo, mas vai voltar com força de novo. É só uma questão de tempo. E essa é uma manifestação netamente popular. Porque na manifestação dos Direta Já e dos Caras Pintadas, ainda que, na minha opinião, foram manifestações absolutamente necessárias e pertinentes, eu participei de ambas, elas não eram netamente popular, elas foram ao encontro do anseio popular, mas elas não eram netamente popular
no sentido de que os partidos estavam lá comandando, os grandes líderes políticos, eles estavam, inclusive, fazendo alianças esquisitas, mas estava todo mundo lá. Estava todo mundo lá falando de direta já, até os caras que durante 30 anos sustentaram as eleições indiretas. É coisa do Brasil. O Brasil tem uma capacidade, os políticos brasileiros têm uma capacidade de conversão que nem Jesus Cristo acredita. Nem Jesus Cristo acredita naquelas conversões, não é possível. O cara passou 30 anos sustentando eleições indiretas, no dia seguinte ele está no palanque do direta já e você diz, não tem nenhum atirador aí que pode acabar com essa festa aí desse cara? É impressionante. Impressionante, mas é o Brasil, Deus salve o Brasil. Agora, essas últimas manifestações foram netamente populares. Nasceram do povo, principalmente da nova geração, e elas, na minha opinião, foram importantíssimas. Importantíssimas. Por exemplo, eu sou da Visão Mundial, a Visão Mundial luta por uma questão de mobilidade urbana, que é o direito do estudante brasileiro, principalmente no primeiro grau, a transporte público gratuito. Então, essa é uma luta nossa. Então, a presidente chamou o pessoal que está envolvido em mobilidade urbana e eu fui para a reunião. Ouvi o que eles estavam fazendo e ouvi e tal. Tivemos pouca oportunidade de falar, mas pelo menos ouvimos alguma coisa. E aí, nós só estávamos lá, e a presidente só estava convocando o pessoal de mobilidade urbana, e foi, além da Visão Mundial, foi o Movimento Nacional de Direitos Humanos, o pessoal do Minha Casa Minha Vida, as bases sociais, o pessoal dos ciclistas, transporte urbano, viabilidade urbana, um montão de movimentos de base. Mas a gente só estava lá por causa das manifestações na rua. Se essa geração não tivesse ido para as ruas, nós não teríamos sido chamados para conversar. De repente, o Estado, o governo, não o Estado, né, mas o governo se viu ameaçado e começou a chamar os movimentos sociais de volta para o diálogo. Na minha opinião, não foram muito eficazes nisso. E a audição não foi o que nós esperávamos que fosse, mas já era um caminho. Então, essas manifestações, do meu ponto de vista, elas são, primeiro, absolutamente legítimas, porque elas são netamente populares. Segundo, elas são necessárias, porque o Brasil é um país encastelado, é um país de coronéis. Naquele livro do Érico Veríssimo, em que ele conta a história das lutas no Rio Grande do Sul, O Tempo e o Vento, um certo Capitão Rodrigo, etc., tem um diálogo entre o Pedro Terra e o sogro dele. O Pedro Terra está lutando contra os Cambará. E contra os Maragatos, não é isso? A outra família era os Terra Cambará contra os Maragatos. Os Maragatos a favor do Império e os Terra Cambará a favor da República. E aí a discussão é que os Maragatos cercaram os Terra Cambará. E eles ficaram ilhados e não conseguiam ir nem tomar água. Não conseguiam ir ao poço buscar água. Aí começou... A água é vital, né?
E aí começou a pressão dentro e o Pedro Terra dizendo: ninguém sai, ninguém hasteia a bandeira branca, ninguém vai buscar água. Ponto. Nós não vamos sair. Nós vamos resistir até o fim. Aí a esposa dele adoece, precisa de água desesperadamente. E ele diz: não vai. Aí o sogro dele vem falar com ele e diz para ele assim: olha, você fica falando aí que você está a favor da República, que nós temos de derrubar o Império, e que os maragatos estão do lado errado, e por isso você está lutando pela República. E isso tudo é uma grande falsidade, porque, na verdade, o que está acontecendo aqui é o que sempre aconteceu: guerra entre estancieiros, que é o nome que os gaúchos dão aos coronéis. E o Veríssimo estava certo. Isso é o Brasil. O Brasil é uma terra de coronéis. Os coronéis fazem o que querem. Os coronéis mandam e desmandam. Os coronéis tomam o que querem, desde dinheiro a famílias, a mulheres, a terras, o que querem. O nosso sistema eleitoral é um sistema que providencia a manutenção dos coronéis. Um sistema proporcional, onde você vota em quem mais aparece e não em quem você conhece. E mais aparece quem tem mais dinheiro. Então você está votando num cara, sonhando que está votando num democrata, e está votando no futuro coronel. Então você diz: não, agora... E aí você descobre que só mudou. Chegou mais um coronel e chegou bancando e dizendo: eu quero meu pedaço do poder. E o povo mesmo fica lá à deriva dos coronéis. Essa é a história do Brasil. O Brasil é um país de coronéis. É a nossa cultura. E a única forma de quebrar isso é mobilização popular mesmo. Pela via institucional, pura e simplesmente, sem a pressão popular, a gente não consegue. Tem de ser por via institucional, porque você não constrói nação de outra forma. Sair pura e simplesmente acabando com as instituições não leva a lugar nenhum, porque o ser humano só sabe fazer instituição. Os mais revolucionários, tudo que eles vão fazer é uma outra instituição. Os seres humanos não conseguem fazer nada sem instituição. Até os movimentos que parecem ser absolutamente autônomos têm instituição. Alguns têm de dizer dia tal. Alguns têm de dizer pelo caminho tal. Alguns têm de dizer a hora tal. E isso é instituição. Porque não tem jeito, não tem telepatia, não tem instinto, sensibilidade extrasensorial, não tem isso. Não sentir que agora é a hora. Sentiu da onde? Não, todo mundo está sentindo. Não tem isso. Não tem isso. Tem um processo de construção. Esse processo de construção pode ser discretíssimo, como o pessoal do Passe Livre tentou fazer, o mais discreto possível. Mas tem de fazer, alguém teve de fazer. Então, o que a gente não tem de garantir não é o fim das instituições. O que a gente tem de garantir é a democratização plena das instituições. É o controle social sobre as instituições. Todo poder tem de ser vigiado. Todo poderoso tem de ser vigiado. Todo poderoso tem de prestar contas. É isso que a gente tem de garantir. Que ninguém vai governar sozinho. Ninguém vai fazer o que lhe der na telha. Que não há mais espaço para coronéis. Que não há mais espaço para gente que acorda de manhã e diz e manda trazer não sei o que para ele. Não manda trazer nada, meu amigo.
Aqui você não manda trazer nada, aqui você tem um papel para desempenhar, esse papel lhe foi dado pela democracia, faça o que você tem de fazer. Se você não tem condições de fazer o que você tem de fazer, nós vamos tirar você daí e vamos colocar outro. Isso é democracia. A democracia é o fim do coronelato. Então nós precisamos nos mobilizar para uma reforma política, para uma reforma eleitoral, por uma reforma tributária, por uma reforma da federação. E isso só indo para as ruas. E pressionando, pressionando, pressionando. Então, as manifestações são absolutamente legítimas. Agora, qual o risco que as manifestações correm? A de serem por causa da falta de foco e por causa da falta de bandeiras sustentáveis, se perder no diletantismo. E aí, se perde no diletantismo, sair na rua por sair, se torna massa de manobra. Se torna massa de manobra. E nem se dá conta que foi. E isso precisa tomar cuidado. Então, eu acho que movimentos organizados como o Novo Jeito, por exemplo, têm de pensar pautas. Você vai para a rua, ótimo. Vai com que pauta? Isso tem de ser orquestrado. A outra coisa é... Você pensa, por exemplo, no patrimônio privado, ou seja lá o que for. Aí você sai para quebrar tudo. Que dá vontade de quebrar algumas coisas, dá. Isso não tem a menor dúvida. Mas se você sai para quebrar tudo, você dá a desculpa que os caras precisam para botar você fora de lei. E aí você deixa de ser uma manifestação democrática legítima pelos direitos absolutos do povo para se tornar um grupo que tem de se defender. Todas as vezes que você tem de se defender ideologicamente, você já sabe que você está fora de sintonia, porque você tem de se explicar. Se você tem de se explicar, você está fora de sintonia. Se você faz parte do movimento natural de assunção do poder pelo povo, você não precisa se explicar, todo mundo sabe disso. Todo mundo diz, é isso aí mesmo, o povo tem de tomar o poder emana do povo em seu nome, a democracia emana do povo e só em seu nome pode ser exercida. A velha frase do Lincoln. É isso. E todo mundo diz, não, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Se você opta pela quebradeira, você tem de se explicar. Então você tem de construir uma ideologia para se explicar. Quando você tem de se explicar, você já sabe que você está fora da corrente, porque não é mais perceptível. O que você está fazendo não é perceptível naturalmente. Se não é perceptível naturalmente, você faz parte de uma corrente alternativa. E se você faz parte de uma corrente alternativa, você tem de se explicar. E se você tem de se explicar, você está se expondo ao risco de ser categorizado pura e simplesmente como fora de lei. E se você fosse categorizado pura e simplesmente como fora de lei, você transforma todo um movimento legítimo num movimento suspeito. Estou dizendo com isso que você não pode fazer? Não, não estou dizendo que você não pode fazer. Você está na rua, você pode fazer o que você quiser, em tese. Mas você deve fazer? Você deve fazer? Esse negócio realmente constrói democracia? Agora, é claro que o cara pode dizer assim,
Não, eu não quero construir democracia, eu quero outra coisa. Outra coisa não existe. A democracia é o menos pior dos regimes. Não tem nada melhor do que a democracia. Porque se você perder a democracia, você vai cair naquilo que tem derrotado todos os seres humanos, que é a avidez pelo poder. E eu vou te dizer, poder, quando o cara experimenta o poder, é igual cachorro quando experimenta sangue. Você tem de matar o cachorro. Porque ele vai virar um assassino, ele experimentou sangue. É muito complicado. O poder faz isso com os seres humanos. Então, você, na verdade, entrega a um ser humano o sangue que ele não deveria tocar. Então, tem que tomar cuidado com isso. A minha postura pessoal é apoiar os movimentos, porque é a geração jovem que está fazendo. Eu fiz no meu tempo, agora é o tempo dessa nova geração, é o país deles, eles têm o direito de dizer o que pensam, como pensam e o que querem. Meu papel é ficar do lado, é ficar nos bastidores e na retaguarda dizendo, embora Hegel disse que tudo que se aprende da história, que da história nada se aprende, tem algumas coisas que a história já ensinou. E uma delas é, seres humanos são ávidos por poder. E depois que o sujeito experimenta o gosto de sangue, o cara que você puser lá vai ser o cara que você vai ter de tirar. E como ele já conhece a sua cara, não vai ser você que vai tirá-lo. Porque ele já sabe quem é que ele tem de pegar. Esse é o ponto. Então eu olho para esse movimento com muito bons olhos, mas percebo esses perigos. Como diria Jesus Cristo, a luz dos olhos, os olhos são a luz do corpo. E se essa luz se tornar trevas, imagina que densidade de trevas haverá. Então, esse é o momento de manter lucidez. Engajamento, consciência da nação em que vive, consciência do que está fazendo e do que precisa fazer, pautas absolutamente sólidas, mas lucidez. Lucidez. Para não se deixar trair por uma insensatez qualquer e acabar entregando à raposa o galinheiro. Então, isso é o que eu penso do que é o Brasil hoje. Eu vejo nesses movimentos últimos uma grande esperança. Como eu disse, eu mesmo só pude estar lá no Palácio do Planalto porque a garotada estava na rua. A garotada estava na rua, o governo começou a chamar os caras dos movimentos sociais. Os caras que desde sempre estão lá instigando o governo, dizendo não pode, não pode. Tem, no nosso caso, dizendo precisamos de transporte. A molecada, 7 a 10 crianças estão indo para a escola a pé e nesse caminho são serviciadas, são atacadas, são atropeladas. O transporte público é um direito e se o cidadão tem um direito, o Estado tem um dever. Ponto. E o governo está aí para cumprir os deveres do Estado. Então, essa é uma briga que a gente vem há anos. Há anos, já participei de várias delas.
Eu era um dos coordenadores no estado de São Paulo do movimento do Betinho, da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Então, há anos eu sei o que é isso. Eu sei o que é ficar lutando nesse país, dizendo para os coronéis, não pode, vocês não mandam no país, o país não é de vocês, não há nação para poucos, ou há nação para todo mundo, ou não há nação nenhuma. Então, eu sei disso aí. Agora, lucidez. Porque eu acho que os movimentos foram bem. Mas não pode perder o foco. Se perder o foco, você não está lutando com... nós não estamos lutando com amadores. Nós não estamos lutando com amadores. Nós estamos lutando com profissionais. Haja vista que, e com isso termino, o senador Renan Calheiros, contra o qual todos estavam, começou a tomar medidas extremamente favoráveis aos movimentos. E você pensa, ele se converteu? Não, ele é um profissional. Ele é um profissional. Ele disse, tá pegando, vamos fazer um bocado de lei aqui, vamos jogar no colo do executivo e vamos ver o que eles fazem. Outra coisa que você tem de lembrar é que nós somos um país colonizado. E um país colonizado é um país que aprendeu a olhar só para a metrópole. Então, o Brasil é um país onde o que conta é o presidente da República. Tudo mais não conta. Governador não conta, prefeito não conta, vereador não conta, deputado não conta. Presidente. Isso é cabeça de colonizado. Então, você sai e ataca o presidente quando você tinha de ter atacado também o governador. Também o prefeito. Eu me lembro que eu estava em Guarulhos, chegando... em Guarulhos, e 8.000 jovens passaram por mim, com cartazes de toda forma, acorda Guarulhos, etc, etc. Eu fiquei empolgado com a coisa, achei fantástico. Vi uns caras com caibros na mão, mas vi um montão de gente, a maioria absoluta, com bandeiras difusas, mas muitas, mas bandeiras. E indo para invadir o aeroporto de Guarulhos, para marcar presença. Chegou lá, claro, encontrou a Polícia Federal, porque os aeroportos são unidades federais. A Polícia Federal resistindo do jeito que a polícia no Brasil resiste, que não é nada democrática. Então, agora, eu fui olhando para as bandeiras e fui vendo a difusão. Uma contra a outra nada a ver, outra... Disse, bom, se isso não ganhar foco, mais cedo ou mais tarde, a coisa vira. Então, agora é a fase, eu acho que tem de entrar numa segunda fase, que é o estabelecimento de pautas. E lembrar o que é que a gente cobra de quem. O que é que a gente cobra de quem? Então, por exemplo, o camarada falou para mim assim, não tem gás no hospital. Eu falei, pois o hospital é estadual. Então, você tem de cobrar gás do Estado. Porque essa escola está caindo aos pedaços. Não, essa escola é municipal, então vamos para o prefeito. Tem de saber o que exigir de quem. Então, tem de construir pautas. Então, um movimento como esse, o Novo Jeito, é um lugar de fermentação, de lucidez e de engajamento. Espero que vocês usem bem. Né? É isso. Obrigado. Deus abençoe a vocês e a todos nós.